Amém, irmãos? Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. A letra mata e o espírito, cuidado para entender esse texto na letra. Vamos lá, irmãos. Olhando para o versículo de número 29, por 6 vezes ele repete 2 palavras, 3 na verdade, né? Para quem? Para quem? Então quer dizer, tem um endereço, existe um destino. E se tem uma coisa que eu não quero é estar nesse endereço. E se tem uma coisa que nós não devemos querer é estar neste endereço. Irmãos, quando nós vamos ler no dicionário o significado da palavra ai, nós vamos ver lá que está escrito assim, ó, é uma expressão designativa de dor, de desagrado, de surpresa. Quando a gente bate num lugar, qual que é a primeira palavra que a gente fala? Ai, porque o quê? Doeu. Tem horas que a gente põe a mão na cabeça e fala, e o que eu fiz? Surpresa. Então pode ter certeza que quando vem um ai na nossa vida, ou nós vamos sentir dor, ou algo vai nos desagradar, ou vai vir algo que a gente vai ficar o quê? Surpreso. Quando a gente olha para essa palavra peleja, peleja significa batalhas, combates, contendas. Só que são batalhas, combates e contendas que Deus não peleja por nós. Porque para Moisés Deus disse, diga ao povo que marche, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então batalhas podem vir na nossa vida, combates podem vir na nossa vida, e até alguns momentos de contendas podem vir, mas saiba de algo: se Deus for com nós, quem será contra nós? Mas essas são pelejas que Deus está vindo contra nós e não a nosso favor. Lembra do anjo do Senhor que disse que seria inimigo dos nossos inimigos? Quando o Senhor disse, e adversário dos nossos adversários, Ele está dizendo, eu vou pelejar por vós. Mas se a gente entristecer o teu Santo Espírito, a Bíblia diz que a gente cai na posição do inimigo, e aí é Deus pelejando contra, aí é complicado. Quando a gente olha para essa palavra queixas significa descontentamento. Pode ver, quem está descontente está sempre queixando de algo. Ressentimentos, reclamações, murmurações. E Deus está dizendo, para quem que são as queixas? Quando o Senhor fala das feridas sem causas, irmãos, uma ferida sem causa é algo que não cura, porque a gente não conhece a causa raiz. Toda vez que a gente conhece a causa raiz de um problema, o que a gente faz? Vai lá e o quê? E trata. E quando eu olho para feridas, pode ser machucados, pode ser doenças, e não cura. E Deus está dizendo para quem são esses tipos de situações. Quando a gente olha para essa palavrinha olhos vermelhos, quando a gente vê uma pessoa que está com o olho vermelho, isso representa a ira de Deus, isso simboliza a sua irritação, isso representa o olhar do vingador. Não é vão que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 21 e 22, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O que vai dentro do cálice, irmãos?
Vinho. Aí ele diz: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor ao olho vermelho? Somos mais fortes do que ele? Não é vão que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança. Olha o olhar, o quê? Os olhos vermelhos. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. Guarda algo: Deus não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. E mais para frente nós vamos aprender que o vinho é escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, o homem o quê? Colherá. Não tem para onde correr. Aí ele diz: o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, então o propósito desse é, quando a gente ouve todo esse diagnóstico que a gente acabou de ouvir, tem alguma coisa desses para quem que se encaixa na minha vida? Se tiver, guarda algo, Deus vai mostrar agora para a gente o que é que a gente deve fazer para que esses para quem não venha para nós. Irmãos, guarda algo: se o ai de Deus não vem para nós, o que vem é a bem-aventurança. Se a peleja se levantar, Ele peleja por nós. O que Deus tem para todas nós é uma vida, e uma vida em abundância, para a glória e honra do nome dEle. Pois bem, quando Ele faz essa pergunta, para quem, irmãos? A resposta vai estar no versículo de número 30 e 31 dos textos. Olha o que diz lá: para os que se demoram perto do vinho. Ó, para quem? Para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Irmãos, guarda algo: no mundo espiritual, tudo é sim, sim, não, não. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas vai fazer menção de dois vinhos. É o vinho novo e o vinho velho. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 5, versículo de número 37 e 38, ao 39, desculpa. E ninguém deita vinho novo em odres velhas. De outra sorte o vinho novo romperá as odres, e entornar-se-ão o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novas, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, olha o vinho velho, quer logo o novo, olha o vinho novo, porque diz: melhor é o... Esse é o problema. Se nós somos uma odre nova, se nós somos uma nova criatura, o vinho que tem que estar dentro de nós é o vinho novo. Mas se a gente ainda não se tornou uma nova criatura, não tem jeito. A hora que você põe o ninho novo, aquela odre velha rompe, só fica remendando coisa, remendando, não tem jeito. Por isso, odre nova, vinho novo; odre velha, vinho velho. Então existem dois tipos de vinhos. Só que lá no versículo de número 31, que a gente está lendo lá, ele vai dizer qual é a característica do vinho que a gente não deve estar perto. A primeira característica, ele vai dizer assim, ó: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Irmãos, eu fui estudar um pouquinho para entender essa técnica aqui. Quando a gente extrai o vinho, aqui nós estamos falando de um vinho tinto, esse processo de extração, o vinho novo, ele tem uma tendência puxada para a tonalidade púrpura. Conforme o vinho vai passando pelo processo de fermentação alcoólica, ele vai o quê? Se envelhecendo. Porque um vinho velho é um vinho que tem álcool, e um vinho novo é um vinho que não tem álcool, é o mosto que extraiu ali. Ele vai perdendo a tua tonalidade, a ponto de ficar vermelho quando tem um tempo, a ponto de chegar até a cor alaranjada. Então, conforme ele vai perdendo sua tonalidade, ele vai se tornando cada vez mais alcoólico. Logo, quando a gente olha para o vinho novo, é o mosto, é o suco da uva que a gente extrai. Quando a gente olha para o vinho velho, é o vinho, irmãos, que se mostra o quê?
vermelho. É o vinho que tem o quê? Álcool, que passou pelo processo de fermentação alcoólica. Então a primeira coisa a Bíblia diz que as bebedices não herdarão o reino dos céus. Isso é um fato. Então quem se mistura com bebida alcoólica não é uma odre o quê? Nova. Está na hora de nascer o quê? E não adianta, você vai pregar para uma pessoa dessa, ela não quer logo novo, porque o velho é melhor. Mas quando Deus fala de vinho, irmãos, Ele não está falando só da questão da ingestão de uma bebida alcoólica. Isso vai muito mais além. E eu vou trazer aqui pelo menos 2 exemplos de vinho velho. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, versículo de número 2 ao número 4. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Irmãos, covil de espírito imundo, isso é um covil de ladrão. Jesus entrou dentro de um santuário, virou todas as mesas do comércio e falou: transformar a minha casa, que é uma casa de oração, num covil do quê? De ladrão. Quem que é o ladrão? O ladrão veio para roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, ele mata. Se ele precisar destruir para roubar, ele destrói. Logo se tornou um covil de todo espírito imundo, porque as obras lá dentro agora virou um negócio. E se tem alguém que fez negócio, comércio no céu, foi o diabo. E não tinha dinheiro lá, tá, irmãos? Só na base da barganha, para tentar arrebatar para si o maior número do que? De anjos. Aí ele continua dizendo: porque todas as nações, olha lá, irmãos, beberam do vinho da ira, olha os olhos vermelhos, do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. Aí põe um ponto e vírgula, olha os mercadores aí, que transformaram a casa de oração no covil de ladrão, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Observa que é o vinho da ira da prostituição. Que prostituição é essa, irmãos? Não vai achar que lá dentro você vai encontrar, pode ser que encontre pessoas cobrando para fazer programas. A prostituição, irmãos, está atrelado com a palavra que prostituíram a palavra de Deus. E você sabe o que tem dentro desses lugares? Vinho velho, vinho que se mostra vermelho, vinho que atrai sobre as nossas vidas a ira de Deus. Por isso que Deus vai dizer no versículo conseguinte, no versículo 4: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Ou seja, não demora diante desses vinhos. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Pragas, irmãos, ai, peleja, queixa, feridas sem causa. Não dá para beber o cálice de Cristo e o cálice dos demônios. O diabo fez comércio aonde? No céu. Quer ver um outro exemplo de vinho velho? Efésios capítulo 5, versículo de número 17 ao 19. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor, irmãos, que João descreveu? Que todos vejam o Filho e creiam nele. Essa é a vontade. Aí ele continua dizendo: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, esse embriaguez de vinho, não está falando assim, pode beber vinho, mas não pode se embriagar. O que tem a ver embriaguez de vinho com estar cheio do Espírito Santo? O que ele está dizendo é que quem está vazio do Espírito Santo está vazio do vinho novo e está cheio do vinho velho.
Porque a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e receberás o quê? O Espírito Santo. E a vontade que no versículo 17 diz faz a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos vejam o Filho o quê? E creiam nele. E o Filho é o Verbo de Deus. Por isso que no versículo 19 ele fala: falando entre vós em salmos ao verbo, hinos ao verbo, cânticos espirituais ao verbo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso quê? Coração. Irmãos, quando a palavra de Deus não habita dentro de nós, eu sei um pouquinho da palavra, tem um pouquinho só de vinho novo, mas tá assim de vinho, assim de vinho velho. Então eu deixei aqui 2 exemplos. Observa que quem está cheio de vinho velho bebeu muito vinho, e se o vinho velho tem álcool, essa pessoa está embriagada, e quem está embriagado contende, irmãos. Você prega a palavra de Deus, não é bem assim, não funciona assim, não é dessa forma, tenta resistir, ao invés de entender que diante do verbo de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Está contendendo com a palavra? Embriagado, está embriagado e não está cheio do Espírito Santo? Não está. Mas vamos pegar um exemplo de vinho novo, texto que todos já conhecem. João capítulo 6, versículo de número 54 e 55. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Do que elas estão falando aqui? Da Santa Ceia. Que vinho que serve na Santa Ceia? É o vinho novo, não é o vinho velho. E observa que quando olha para o vinho novo, ele fala: verdadeiramente é bebida. Se verdadeiramente é bebida, quer dizer, tem aquela bebida que não é o quê? Verdadeira. No cálice de Cristo, irmãos, nós vamos beber a verdadeira bebida. No cálice dos demônios, nós vamos beber a falsa bebida. E quando a gente vai tocar nesse vinho, irmãos, pronto, Deus vem dar uma advertência para mim e para você. Quantas vezes a gente ceiou e a gente já leu esse texto? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 ao 30. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, olha as pelejas, olha as queixas, e doentes, olha as feridas sem causas, e muitos que dormem, estão mortos espiritualmente falando, não dorme no Senhor, não descansa no esconderijo. Irmãos, quando a gente olha para esse culto de Santa Ceia, o vinho novo exige de mim e de você uma palavrinha: conversão. Evangelho que não converte é vinho velho. Evangelho que converte é vinho recentemente. O nosso pastor pregou sobre as sabedorias. Quem está cheio do vinho novo, está cheio da sabedoria que vem do alto, aonde primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Que não existe misericórdia com maus frutos. O Senhor fala: confesse e deixa, e alcançará o que? Misericórdia. Ela é sem parcialidade, sem hipocrisias. Mas quem está cheio do vinho velho, irmãos, está cheio de uma sabedoria que é terrena, que é animal, que é diabólica. E o fato de estar tão embriagado trabalha de todas as formas para promover amarga inveja e sentimento faccioso. Querendo mostrar o que tem, o Senhor fala: não se glorie nas suas riquezas. Sentimento faccioso é fazer rebelião, realizando aos olhos de Deus obras perversas. Irmãos, eu estou demorando aqui, porque em tudo isso daqui a gente precisa entender isso.
E quem dorme, irmãos, no meio de uma mensagem dessa, quem desprende a atenção, guarda algo, está caminhando a passos largos para um ai, para uma peleja, para uma ferida sem cura, para enfrentar os olhos da ira, que o diabo está louquinho para roubar o quê? E depois que vem o para quem, irmãos, não adianta o pastor, você ora, não adianta, irmãos, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Oração é sacrifício, mas não obedece. Deus vai olhar do céu e vai falar: manda obedecer, que daí eu recebo a oração. Então é uma palavra que a hora que a gente vai ver lá no último versículo, ele vai falar: quando despertarei. É uma palavra para acordar, irmãos. Por isso em Provérbios capítulo 20 versículo 1 vai dizer isso para mim e para você: o vinho é escarnecedor. Que vinho é esse? É o vinho que se mostra vermelho. E Deus não se deixa escarnecer. O homem acha que vai continuar se embriagando e não vai ter o quê? Consequências. Isso é escarnecer de Deus. Isso é escarnecer do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Um Deus que veio sim para trazer vida em abundância. Mas aquele que não guarda o que tem recebido e pratica, irmãos, ele vem como um ladrão. E aí vem os para quem. E o que o pastor não quer ver, ninguém caindo nos para quem de quem? De Deus. Então presta atenção quando a gente olha lá no versículo de número 31 do texto de Provérbios capítulo 23, a primeira característica que ele vai dizer é quando se mostra o quê? Vermelho. Aí a segunda característica que ele vai dizer nesse versículo 31, ele vai falar assim, ó: e aí esse vinho que se mostra vermelho começa a resplandecer aonde? No copo. O que é isso, irmãos? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo de número 25 e 26, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Irmãos, observa que ele está comparando os escribas e fariseus com um copo e com um prato. E olha o que ele está dizendo que tem dentro deste copo e o que tem de alimento neste prato. Está cheio de rapina e de iniquidade. Você sabe o que isso significa? Está cheio de vinho velho. E olha como ele se refere a ele: ai de vós. Olha o para quem. Irmão, você está vendo o teu pastor aqui pregando nessa posição, eu estou na posição de um copo, porque eu estou pregando sobre o vinho. Se nesse copo vocês estão enxergando rapina e iniquidade, o que está sendo servido para vocês é vinho velho. Nós vamos ver uma igreja inteirinha embriagada. Mas se o que está sendo servido é palavra oriunda do Espírito Santo, o que está sendo servido é o vinho novo. Nós vamos ver vidas, quando praticarem, cheias do Espírito Santo de Deus, lavadas no sangue do Cordeiro. Observa que quando a gente fala de copo, a gente lembra do cálice. Observa que quando a gente fala de prato, a gente lembra da mesa, porque você põe prato sobre a mesa para se alimentar. Em outras palavras, Jesus estava olhando para os escribas e fariseus e falando: vocês não passam do cálice do diabo. Cuidado aonde está indo beber vinho. Cuidado com a fonte. Porque ele fala que esse vinho se mostra vermelho no copo. Eu estou vendo copos aqui, ó. Um monte de copos. No mundo espiritual. Mas que vinho tem dentro? Que vinho tem dentro, irmãos? Quando a gente sai lá fora, a gente vai estar vendo um monte de copos. Que vinho tem dentro? É a verdadeira bebida? Quando eu olho aqui, eu estou vendo um monte de prato. Uns pratos de lentilha, porque trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Uns pratos que não é a verdadeira comida. Por isso que quando a gente prega do pão, é o pão ázimos. Pão ázimos é o pão sem fermento. Vinho novo é o suco de uva sem o quê? O processo de fermentação alcoólica. Estou vendo um monte de prato. Mas está cheio de fermento farisaico ou não? Então ele diz: olha, o vinho vermelho resplandece no copo. Olha, resplandece.
E se tem uma coisa que Deus manda a gente resplandecer, é a luz do Evangelho de Cristo. O vinho novo, não o vinho velho. A terceira característica, quando a gente olha, irmãos, para aquele texto de Provérbios capítulo 23, versículo 31, ele vai dizer assim, ó, a terceira, que escoa suavemente. Você sabe o que é escoa suavemente? Desce gostoso. Você acha que o vinho novo desce gostoso? Dá uma olhada no que aconteceu com Jesus em João capítulo 6, versículo de número 60 ao 61. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, olha as queixas, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Esse é o texto que Jesus olha depois para Pedro e para os outros e fala: vocês também não querem ir? Você acha que o evangelho que Jesus pregava escoava suavemente, irmãos? O evangelho da cruz manda eu e você crucificar a carne e as concupiscências, manda eu e você renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas para viver uma vida sóbria, primeiramente, não embriagada, justa e piamente. Quando a gente prega isso, irmãos, desce suavemente? É óbvio que não desce, é óbvio que não escoa suavemente. É óbvio que é melhor dizer: ó, Deus vai te dar uma chave de uma casa, Deus vai te dar a chave de um carro, ó, Deus está te dando um marido. Não, Deus está levando a gente a um processo de arrependimento, de conversão. Aí o novo ninguém quer, porque o velho é o quê? É melhor. Conduta de odre velha. Está na hora de nascer o quê? O que você acha que é melhor? Você pegar o teu recurso e ir lá comprar uma coxinha para ajudar a obra? Ou você vir aqui e dar e não buscar os seus próprios interesses? Lá escoa suavemente, porque você recebe algo em troca. Dá, que Deus vai te dar algo em troca. Dá, porque Deus vai fazer outra coisa em troca. E esquece que o amor não busca os seus próprios o quê? Interesses. Isso desce suavemente, escoa suavemente? É óbvio que não, irmãos. O vinho que se mostra vermelho, que embriaga, ele escoa suave. Mas o que ele manda, a gente renúncia, arrependimento, negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir. Aquele que demanda a gente beber o cálice de Cristo, porque Cristo falou isso: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Escoa suavemente isso aí? Então tá aí as três características. Cuidado com o copo, porque se o copo estiver resplandecendo vinho novo, bebe dele. Não vai descer, irmãos, liso não. Às vezes o negócio desce arranhando, desce quadrado, tá entendendo não? Mas leva para o reino dos céus, leva para o céu. Aí bebe o vinho errado, vai descer gostoso, mas depois é peleja, é queixas, é feridas sem causas, é olhos vermelhos. Misericórdia, Deus, aparte de nós isso no nome de Jesus. Indo lá para o versículo 30 de Provérbios 23, então a gente entendeu que vinho é esse. Agora a gente consegue discernir, né, esse versículo 30. Aí ele vai dizer lá, olha lá. Então para quem são? A primeira característica no versículo 30: para os que demoram perto do vinho. Que vinho? O vinho vermelho, que está dentro de copo, está vazio do Espírito Santo, e que prega tudo aquilo que desce suave. Mas o arrependei-vos, que em 40 dias Nínive será subvertida. Isso já não escoa suavemente. Mas olha que interessante o que Jesus diz, né? Deus fala através da sua palavra. Ele fala para os que demoram perto do vinho. Ele não está falando nem aquele que bebeu o vinho. Irmão, você sabe o que significa essa palavra demorar? Você busca no dicionário, é assim, ó: é um tempo que se estende para além do esperado ou desejado. Demorou quer dizer, já era tempo de ter saído de perto e não o quê? Você já ouviu aquilo lá? Não, eu estou lá dentro do lugar errado, estão tudo fazendo errado, mas eu não participo daquilo. Irmão, está perto, filho. Está perto, vem vem peleja, vem queixa.
Não precisa beber não, só de estar perto, meus amados irmãos. Não é à toa que ele fala: sai do meio deles e apartai-vos, para que não incorras nas suas pragas e não sejas participante dos seus pecados. Não é nem para estar perto. Irmãos, entrou na rede social, viu uma música que tem iniquidade, sabe o que é aquilo lá? Um copo cheio de vinho vermelho que escoa suavemente e fica lá perto. Entrou na internet e vê uma pregação que está cheia de iniquidade, porque lá nos escribas e fariseus, dentro do copo tinha rapina e iniquidade, e está lá no meio. E Deus está falando: ei, não é nem para ficar o quê? Apertou, né, irmãos? Porque o caminho é o quê? Irmãos, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18, a parte A. Fugir da prostituição. E lá em Apocalipse estava escrito: o vinho da ira da prostituição. Deus não manda ficar lá e resistir, não, irmãos. Deus, ele manda, fogir. Não fica perto. Por que vocês acham que em Sodoma e Gomorra Deus chegou para Ló e falou: sai daí, Ló, sai daí, Ló? Porque lá estava cheio do que, irmãos? De vinho novo ou vinho velho? E quando Deus desceu para fazer justiça, se Ló ficar lá, o que ia acontecer? Ia morrer consumido, meus amados. O simples fato da esposa de Ló olhar para trás já virou uma estátua o quê? Por quê? Porque não é para olhar. Não olhe para o vinho, não olhe quando se mostra o quê? E como é que eu vou deixar de olhar se eu ficar perto? Não tem jeito, não tem como. Segundo, olha lá, nesse mesmo versículo de número 30, andam buscando vinho, o quê? Misturado. O que é um vinho misturado? É uma pessoa que diz grandes coisas e blasfêmias. Pronto. A obra da besta tem grandes coisas e blasfêmias. Aonde estão marcando com a besta? Que é aonde tem o que? A compra e a venda, irmãos. Tem grandes coisas e blasfêmias. Quando mistura os vinhos, irmãos, mistura o santo com o profano, o puro com o impuro. Não dá para misturar. Não é à toa que Deus fala: examina tudo, retém o que é bom e se abstém de toda aparência do mal. Não é à toa que a gente tem que ter rins para filtrar. Irmãos, está assim de vinho velho, E eu tenho certeza que ninguém aqui é ignorante, porque já cresceram o suficiente na graça e no conhecimento para poder discernir o que é um vinho novo, o que é um vinho. Já discerniram, já sabe como é que funciona. E observa que andam buscando. Isso que é o mais triste. O andam buscando quer dizer, não é nem algo que veio atrás, é algo que a gente foi o quê? Buscar, foi procurar com as próprias mãos. Misturou, é morno. É morno. Versículo 32. No fim, picará como a cobra e como basilisco morderá. Observa qual que é as duas primeiras palavrinhas que ele fala ali. No fim, guarda, não é no começo que é ruim não, tá? No começo é uma delícia, porque se enriqueceram com suas delícias. É uma delícia, irmãos. Não vai achar que no começo é ruim não. Não, mas eu fiz isso, fui para aquilo, mas foi gostoso, foi não sei o que. O começo não é ruim não, é o fim. Por isso que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, olha o que ele diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Para esse aqui o fim foi o melhor? Olha lá, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Irmãos, o altivo de espírito, o olhar altivo, ele contende com a palavra, ele está embriagado, está cheio do vinho velho. O paciente de espírito, ele está cheio do vinho novo, ele é manso e quieto, irmãos. E guarda algo, ele vai gozar sim o melhor no fim. Porque com Deus é assim, tu planta, colhe, tu planta, colhe, tu planta, colhe no tempo determinado. Então não é no começo que é ruim não. Quer ir se embriagar? Fica à vontade, vai ser gostoso no começo. Mas no fim é só lágrima, irmãos. Escuta quem já se embriagou, tá? No fim, a hora que você esperar, eu e você esperar colher o trigo, você sabe o que a gente vai colher? Um monte de joio, um monte de palha, um monte de vento. Observa que o texto diz, lá no versículo 32 de Provérbios 23, que picará como a cobra. Se uma cobra picou, irmãos, nós ficamos cheios de veneno dentro da gente.
nós estaremos envenenados. Quando ele vira e fala que o basilisco morderá, você sabe o que é o basilisco? É uma serpente com cabeça do quê? Saiba que o nosso adversário anda bramindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Isso é morderá ou devorará. Isso é um basilisco. Irmãos, olha o que está escrito em Isaías, capítulo de número 27, versículo de número 1 e número 2. Olha o que ele fala: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada. Para quem são os ais? Grande e forte, olha lá, o Leviatã, serpente veloz. Essa é a cobra que pica, porque para ela picar ela tem que ser o que? Veloz. Depois vem o Leviatã, a serpente o que? Tortuosa. Quem que é essa daí? É o basilisco que morde, irmãos. Aí ele continua: e matará o dragão, olha a cabeça da serpente, que está no mar. O mar é uma alegoria de uma fonte de águas o quê? Salgadas. Aí ele fala, olha em versículo 2: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, glória a Deus. Ó a vinha que vai ter aqui. Ó o vinho aí, irmãos. Versículo de número 33: os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Irmãos, quando a gente olha para uma mulher estranha, isso significa que a gente colocou o foco na pessoa errada. Já não olha mais para o Filho, o Verbo de Deus, e não olha para os imitadores de Cristo. Quando olha para a mulher estranha não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é sua noiva. Uma mulher estranha para o nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa, uma vida, uma igreja que ele olha e fala: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais o quê? A iniquidade. Uma mulher estranha, irmãos, se a gente botar o olho nela, guarda algo, ela vai levar a gente para o fundo do poço. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo de número 27 e 28. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Colocou o olho, vai parar no fundo do quê? Aí continua dizendo, olha lá: pois ela, quem? A mulher estranha, como um salteador, se põe à estreita e multiplica entre os homens os iníquos. Esse é o tipo de pessoa que está multiplicando o quê? A iniquidade. Você sabe como que Jesus enxerga ela? Como um salteador. Lembra a parábola do bom samaritano? Quando o bom samaritano encontra aquela vida caída, quem pegou ele foram os salteadores. Os salteadores despojaram, espancaram, deixaram aquela pessoa quase como uma morta. Olha onde vai pôr o olho. Vai botar o olho em quem não é exemplo. Vai botar o olho em quem não dá um testemunho fiel e o que é verdadeiro, porque está embriagado. Aí é mais fácil ficar com o olho nas trevas, porque a luz, né? Quando a gente toma, né? Um resplendor de luz, de vinho novo. Se você está nas trevas, a hora que você acende a luz, você faz assim, ó. É duro de enxergar. Até que você vai ficando na presença da luz, o globo ocular vai trabalhando, vai filtrando. Daqui a pouco você está enxergando o quê? Plenamente, como deve ser enxergado. E aí ele diz: e o teu coração falará o quê? Perversidade, lá no versículo 33. E olha o que está escrito em Provérbios capítulo 17, versículo 20. O perverso de coração, olha o coração que fala perversidade, jamais achará o bem. Achar, sabe o que quer dizer? Vai procurar, mas não vai encontrar. E o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Irmão, sabe o que é língua dobre? A gente já explicou e não vamos explicar de novo. Olha para a língua de uma cobra. Ó, ela é o quê? Partida, língua dobre. Sai grandes coisas e blasfêmia. Se está cheio de veneno dentro, porque tomou a picada da serpente, se foi mordido pelo basilisco, como é que vai falar coisas de Deus? Não vai dizer. O que vai fazer é multiplicar também a iniquidade. E a Bíblia diz que nos fins dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriarei.
Continua, irmãos, versículo de número 34 de Provérbios, capítulo 23. Olha lá. E serás como que se deita no meio do mar e como que jaz no topo do mastro. Nós acabamos de aprender que no mar habita o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, o dragão. Olha onde essa pessoa foi fazer a cama dela. No meio do mar, no meio das águas salgadas. Ao invés dessa pessoa fazer o esconderijo dela no esconderijo do Altíssimo, para descansar, deitar na sombra do Onipotente, não, agora ela vai deitar na sombra do diabo. Vai ficar envolvido, tudo em torno de águas salgadas. Por isso que Deus fala, sai daí, até quando vai ficar deitado aí no meio do mar? Quem é que emerge do mar que nós já aprendemos em Apocalipse capítulo 13? A besta. Está lá fazendo cama no meio do mar, descansando no lugar o quê? E continuar, ai, queijo, ferida sem causa, guarda algo. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas capítulo 2 versículo 3. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por mim. Irmãos, vai lá no mar, deixa vir uma onda e passar por cima da gente com tudo, vai ver se é gostoso. Você vai ver o quanto tu sai rolando, o quanto de água salgada bebe. Olha o que Davi falou no Salmo de número 42 versículo 7. Um abismo chama outro. Ó quem está mergulhado no fundo do mar, é um pecado chamando outro pecado. Ao ruído das tuas catadupas, olha lá, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado sobre mim. Sabe o que estava acontecendo com Jonas? Jonas só foi perdendo o nível espiritual. Saiu da posição, foi parar lá na encosta do mar, montou no navio, desceu até o porão. Olha um abismo puxando outro abismo. Do porão foi lançado lá no fundo do quê? Do mar. Um abismo puxando outro abismo. Aí as ondas vindo e passando por cima. E Jonas estava cheio do vinho vermelho, do vinho que embriaga. Porque se tivesse cheio do vinho novo, estava lá na brecha servindo vinho novo. E olha o vinho novo que ele serviu. Arrependei-vos, porque em 40 dias Nínive será subvertida. Escoa suavemente isso, irmãos. Porque serviu o vinho certo. Uma geração inteira, uma cidade inteira não foi destruída. Até os animais jejuaram. Pano de saco, cinzas na cabeça e alegria no... É esse vinho que traz alegria no céu. Eu vou fugir da presença de Deus e vou deitar lá no fundo do mar. Olha o que está escrito em Amós, capítulo 9, versículo de número 1 e 3. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, irmãos, quando Deus se coloca de pé, Ele coloca para agir. Aí Ele diz, quando Ele se coloca de pé, essa é a hora que Ele vem com os teus olhos vermelhos, para fazer justiça, para fazer juízo na terra. Fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Quem poderá escapar das mãos do Senhor? Olha lá, ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali o farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente. Olha a serpente, e ela os picará. Olha a serpente veloz. Jonas estava fugindo de Deus, estava tentando se esconder de Deus no meio do quê? Do mar. Olha o problema. Quando ele chegou naquela posição, aí começou peleja, ai, queixa, as vagas passando por cima. No versículo 34 ainda, olha lá, a primeira parte diz, e será como que se deita no meio do mar. E nós já aprendemos o que é deitar no meio do mar. Aí a segunda parte, olha lá,
e como que jaz no topo do mastro. Irmãos, essa palavrinha jaz significa que está morto. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto, não está vivo. Se jaz no topo do mastro, o que é o mastro? Lembra de uma embarcação que tem aquele pilar, aquela pilastra onde tem as velas e lá em cima fica lá o quê? Um marinheiro. Qual que é o propósito daquele marinheiro? Vigiar para ver se vem vindo o quê? O perigo. Se ele está morto em cima do mastro, significa que essa vida não está vigiando. E quando a gente não está vigiando, guarda algo, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, a nossa embarcação vai naufragar. Lembra do filme do Titanic? Quando aquele rapaz olhou e viu, já era tarde o quê? Surge um perigo no meio do mar e essa pessoa não vê na sua navegação. Por isso, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo de 3 ao 5. O prudente vê o... quem que é o prudente? É aquele que edificou a tua casa sobre a rocha. Vinho novo, porque Jesus é a nossa rocha. O prudente vê o mal e se esconde. Aonde que ele se esconde, irmãos? No esconderijo do Altíssimo. Não faz a cama lá no meio do mar, não. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Irmãos, ingênuo não está não tá no tempo da ignorância, não. Essa ingenuidade é quando Deus diz assim para a gente: ei, tu é ingênuo, você acha que eu deixo me escarnecer? Quantas vezes a gente já falou: ei, para de ser ingênuo, você não está vendo que isso vai dar o quê? Errado. Você não está vendo que ali na frente vão vir consequências terríveis? Mas o que está embriagado, ele segue em frente e sofre o quê? Olha lá, a recompensa da humildade, do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria que vem do alto, são riquezas, honra e vida. É isso que a gente está pregando aqui, irmãos. Se eu me livro dos para quem, o que me resta colher, irmãos, é a recompensa da humildade e do temor do Senhor, que são riquezas, honra e vida. Olha lá, mas no caminho do perverso, olha o que fala a perversidade no seu coração: há espinhos e armadilhas. Olha o que é um copo cheio de vinho vermelho que escoa suavemente. Aí ele fala: quem quer guardar a sua vida, olha lá, afasta-se dele. Não fica perto nem desse tipo de gente, não, irmãos. Espera o tempo, porque vai dar o quê? Não vai dar bom. No fim, vai ser um grande o quê? Problema. Versículo 35, e aqui, irmãos, a gente vai finalizar. Isso aqui me entristeceu o coração demais quando Deus falou comigo. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Só essa primeira parte, só para fundamentar dos salteadores. Lucas capítulo 10, versículo 30 diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Olha o que os salteadores fizeram: Mas volta lá no versículo 35, olha lá: e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Você sabe o que é isso, não, irmãos? Isso é uma pessoa fingida, mentirosa. O que tem de gente fingindo e mentindo para vocês mesmos? Estão despojados, quebrados, estão arrebentados e está fingindo, não senti dor, não está acontecendo nada. O primeiro passo para existir arrependimento é reconhecer, irmãos, que a gente está demorando perto do vinho velho, ou estamos misturando os vinhos. Está meio morto e o diagnóstico: não estou sentindo nada. Por isso que lá no versículo 35 Deus brada assim com a pergunta: quando despertarei? Quando despertarei? Até quando eu vou ficar dormindo no meio do mar, não vigiando, olhando para as mulheres estranhas, falando perversidade no coração, demorando perto do vinho velho? E para tentar dar uma confortada, vou tentar dar uma misturada aqui, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e
Irmãos, é dia de despertar. É dia de despertamento. É dia de despertamento. Está escarnecendo de Deus, o vinho é escarnecedor, está cheio do vinho que... Eu vou usar a palavra que a gente sempre pregou, não sei se ela é a correta. Se não for, vocês me perdoam. Deus não é Papai Noel. Que o Papai Noel é assim, a criança pode fazer tudo errado. No final do ano chega o presentinho, o brinquedinho que ela o quê? Ela gosta. Deus não. Fez o que agrada a Deus, irmãos. Riquezas, honra e vida. Não fez o que agrada a Deus. Ai, queixas, pelejas, feridas sem causas, olhos vermelhos. Não é em vão que Paulo escreveu aos Romanos isso daqui, Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor não seja fingido. Espancou, tomamos uma surra, irmãos. Está doendo, fala, Deus, está doendo, espancou, eu demorei perto de onde eu não devia. Bateram-me, me deixaram que nem morto. Não vai dizer eu não senti, não, Deus está sentindo, está doendo, Senhor. Por que, Senhor? Porque a causa é essa. O amor não é o que? Fingido. Aí ele diz, aborrece o mal, aborrece o vinho velho, entendeu? E se encha do vinho novo. Aí, irmãos, é vida, e vida em abundância, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Por isso lá no versículo 35 ele diz, olha lá, quando despertarei, ele fala, aí então beberei outra. Se eu despertar do meu sono, reconhecer a minha miséria, saber que me envolvi com as coisas erradas, com as pessoas erradas, guarda algo que eu vou voltar a beber nesse momento, é o vinho novo. Mas se eu continuar lá no meio do mar, como uma pessoa morta no mastro de um navio, eu estou dormindo, eu vou continuar me embriagando. Eis que Deus põe diante de nós a bênção ou a maldição. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas a gente tem que carregar esse temor no coração, essa devoção, esse respeito, que é uma cura. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. É as marcas do sangue de Jesus no chão. Vinho novo. Ficou no vinho velho, ferida sem causa. Quer que Deus te dê vitória numa peleja? É só a gente não se comportar como um inimigo de Deus. Sai do meio do Egito, sai do meio do mundo, vive uma vida santa e separada, e os seus inimigos serão inimigos do Senhor, e os seus adversários serão os adversários do Senhor. Deus tem uma vida quieta e sossegada para todos nós, e o nosso pastor já pregou isso daqui, que nós possamos meditar mais nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar nos nossos corações ainda mais, e que a gente não finja que não está doendo e que nós não estamos sentindo, porque quando Deus permite espancar, quando Deus permite a gente tomar uma surra, irmãos, e a surra vem de tantas formas, quando a gente vive uma vida que não é segundo a vontade de Deus, a vida cuida. Os mais experientes aqui podem falar, a vida cuida. O mundo aí, cuida que jaz no maligno, de nos espancar, de nos despojar e de nos deixar como mortos, meio morto. Agora, se eu quero vencer o mundo, como foi apregoado hoje, é através do nosso Senhor Jesus.